E aqui eu queria perguntar para vocês ao vivo. O Jorge, né, foi dito no GE que está indo para o Fluminense por empréstimo. E pergunto para vocês: é melhor para o Palmeiras ou era melhor vender de vez? Era melhor esperar uma proposta de venda? O que vocês pensam sobre isso? Vai, Ti, vai, Ti. Vamos lá. Cara, primeiro, assim, o Jorge foi uma grande decepção, né? Um jogador caro, que não vamos ser hipócritas, ou pelo menos eu, de falar que foi uma contratação ruim, porque quando ele chega, o Palmeiras ali contratava um jogador ali com grande potencial, foi muito bem no Santos, então a gente tinha aquela imagem do Jorge, ele chega ao Palmeiras já sabendo, com problemas no joelho, vai se recuperando ali, e aí ele passa a ter algumas oportunidades, vai muito mal. O Arthur até brincou, né? Que ele deu assistência lá para o gol do Fluminense 1-1. Eu estava lá, infelizmente, um jogo, uma péssima arbitragem, mas foi legal que eu levei meus pais pela primeira vez no Allianz também. O resultado não foi muito legal, mas o Palmeiras seguiu ali liderando o Campeonato Brasileiro. Mas enfim, o Jorge naquele jogo foi muito mal. Acho que a partir dali também o Vanderlan começou a começar a ter um destaque ali com o Abel, tanto que no segundo turno o Jorge só faz apenas 2 jogos, um deles é 1 minuto ali na reta final do jogo contra o Galo, naquele jogo que foi todos os reservas. O último jogo do Jorge como titular contra o Avaí, que entra assim, né? Navarro titular, Jorge, aí também foi uma brincadeira que o Abel gostou de fazer ali, né? Tinha um jogo de Libertadores no meio de semana. Mas assim, cara, o Jorge, a gente sabe, é um bom jogador, mas fica aquela impressão que talvez já foi. Não vi também um lado dele de querer jogar, de querer mostrar a que veio. Um jogador caro, 5 anos de contrato, o Palmeiras investiu legal nele, então não vejo o outro lado da moeda, né? Não vejo o Jorge querendo jogar, não vejo ele querendo dar a volta por cima no Palmeiras, tanto que ele poderia até querer jogar Campeonato Paulista agora nesse início de temporada para talvez aí melhorar a sua imagem, deixar de ser a terceira opção para ao menos brigar por posição com o Vanderlan, né, moleque da base que vai muito bem também, e nem isso. Então ele vai para o Fluminense. Sobre empréstimo ou não. Claro que o Fluminense não vai querer investir uma bala no jogador que está muito embaixo, como é o caso do Jorge, fez 24 ou 25 jogos no ano, o Palmeiras fez mais de 60, que é muito bizarro isso, né? Para você ver a quantidade de jogos que o Jorge fez muito baixa. Eu acho que o empréstimo é legal, tem a opção de compra que não foi divulgado o valor ao término do contrato. Se ele vai bem, vai ter aquela conversa de sempre, mas se ele vai até que bem, podemos ter um retorno dele eventualmente, né? Imaginando uma venda possível aí do Piquerez, já com o Vanderlan ali ganhando passagem. Mas acho que é um bom negócio, vai ter espaço, deve ter minutagem legal lá com o Fluminense, que vem buscando um lateral. O Fluminense que queria há pouco tempo o Reinaldo, né? Que acertou com o Grêmio. Então o Jorge chega até com status para você ver, né? Como que é até curioso, que não vem o caso, assim, as contratações do Fluminense, né? Lá atrás, Bigode, Felipe Melo, assim, jogadores que eles querem um jogador de experiência que, mesmo embaixo num time como o Palmeiras, lá já chega para brigar por posição, ser titular. O Jorge chega com esse status, então acho que isso é legal. Chega para jogar lá, talvez se valorizando, né? Ajudando o Palmeiras aí numa eventual troca, ou quem sabe ele indo bem, voltando ao Palmeiras e jogando, porque nesse primeiro ano de contrato do Palmeiras ele não jogou. Foi o equivalente a Diogo Barbosa, a Vitor Luiz. Então, esse foi o Jorge essa primeira passagem. Então, não vai fazer falta. O Jorge foi tão mal no Palmeiras que quando você falou Vitor Luiz, eu até assustei. Porque o Vitor Luiz foi melhor do que ele. E o Vitor Luiz é cego de bola. O Vitor Luiz é canhoto e tem duas direitas. Então, assim, na questão do Jorge, tem uma palavra que o pessoal fala muito no futebol que é indolência. A única vez que eu vi o Jorge com alguma atitude no Palmeiras foi para comemorar a Libertadores em cima do Flamengo, antes de acabar. Faltando 5 minutos para acabar. Eu acho que ele estava mais E ao lado de quem? zicando E ao lado de do quem? Luiz Adriano. Que beleza. Eles estavam mais zicando do que comemorando. Né? Estavam fazendo meme lá, torcendo para o Palmeiras tomar um empate. Então, assim, é um cara de uma postura lamentável, indo para um clube que eu simplesmente detesto, e o Palmeiras vai pagar parte do salário. Então, é assim, o Jorge é aquele copo meio cheio. Você vai pensar assim, puta, o Palmeiras gasta, tem gente que fala 1 milhão, hoje eu vi 600.
Então, só o Palmeiras gasta 600 mil com o Jorge, que já é um absurdo. Se o Palmeiras pagar 50%, ele vai economizar num ano 300 pau, 3 milhões e 600. Olha que absurdo. Olha que absurdo isso. E se ele se der bem lá, vão dizer que recuperou o jogador. Se ele jogar mal, ele vai ser chamado de refúgio do Palmeiras. Só de não ver esse cara com a camisa do Palmeiras, eu já fiquei muito feliz. Só de não ver ele no aquecimento, né? Com aquela vontade dele. Cara, insuportável, uma falta de vontade. Parece que ele tá fazendo um favor de jogar pelo Palmeiras. Ó, vou te falar uma coisa. Vou torcer para ele jogar muito lá. Só para ele não voltar nunca mais. Apesar de odiar o Fluminense. Então, assim, lá ele vai ser titular. Lá ele vai ser titular. Lá ele tem praia. Então ele jogou bem no Flamengo, que tem praia. Jogou bem no Santos, que tem praia. Talvez o negócio dele seja água salgada. Né? Pode ser. Então, pode ser. Né? Porque lá na Europa também não jogou porcaria nenhuma. Então, assim, é um cara horrível. De atitude. Bola ele tinha, mas não tem atitude. Uma pena esse cara ter passado pelo Palmeiras. Uma pena.